comunidade Apegados. Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast. Um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo bem por aí. Este é mais um episódio da nossa edição limitada de áudio, vídeo, de uma forma assim bem profissional. Então, estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, feliz de vocês estarem aqui comigo e muito feliz de estar com a nossa convidada, que é basicamente, ela está morando no Apegados já faz um tempo, né? Assim, ela não poupa introduções. Psicóloga Cecília Alves está aqui com a gente. Uhul! Mais uma vez. Ai, eu adoro. Eu também adoro te ter, amiga. Te amo, amiga. Gente, eu tô morando aqui já. Tô morando. Você é a convidada que mais veio no Apegado. Sempre que eu tenho um assunto assim, bafônico, eu ligo, Cecília, vamos falar sobre isso? Você sabe que eu tava pensando que você só me chama pra polêmica? Claro! Eu acho que isso é golpe. E eu tô caindo em todos. Caindo em todas. Exatamente, gente. Hoje o que a gente vai falar é sobre polêmica. Todos nós conhecemos ou muitas vezes somos filhos de pessoas emocionalmente imaturas. E isso tem um efeito devastador no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento adulto. Muitas vezes repetimos muitas dessas imaturidades sem saber. Nos colocamos em relações tóxicas. Então, hoje a gente vai falar sobre pessoas emocionalmente imaturas. Claro que aqui também com um enfoque de pais, né, falando dessa relação familiar, porque acontece muito e a gente vê pessoas vindo para a terapia ou então na terapia buscando quebrar ciclos familiares por conta dessa relação, né? Assim, de que tiveram pais emocionalmente imaturos. E aqui a gente não está falando narcisista, a gente não vai estar colocando diagnóstico, nós vamos estar falando mesmo sobre essa função emocional. E aí, Cecília, já para começar o nosso papo, eu quero que você... Eu gosto de trabalhar assim, com a gente identificar as coisas, né? O que é ser emocionalmente imaturo? Como que a gente identifica isso? Eu adoro essa temática, né? Porque às vezes tem tanta coisa na gente que a gente consegue identificar claramente. Por exemplo, a criança, quando ela vai se tornando adolescente, adulto, você vê o corpo se desenvolvimento, o tom de voz. Mas maturidade é uma camada bem mais invisível, digamos assim, né? Então, quando a gente pensa em maturidade, existem níveis, etapas, e a maturidade ela vai estar alinhada com cada fase. Sim. Então, é muito louco quando a gente fala assim, criança imatura, né? Eu tenho um amigo que ele fala uma frase que eu acho muito engraçada, que ele fala assim, criança é bicho infantil mesmo, né? Então, assim, a criança ela vai ter um nível de maturidade adequado à idade dela. Sim. Então, por exemplo, você tem um bebê e ele chora porque ele está com fome, é adequado que ele chore porque ele está com fome. Se você tem uma criança de 10 anos, né, de idade e ela chora porque está com fome, talvez não é mais tão adequado assim. Talvez você tolera um pouco, mas não é tão mais apropriado. Se você tem um adulto de 30 anos que chora quando está com fome, isso é completamente inapropriado, né? E aí a gente vai perceber que o comportamento que ele está tendo para demonstrar uma necessidade incoerente, né? Ele já tem propriedade para usar outras formas Sim. de demonstrar, estou com fome, quero comer, enfim. Então, a maturidade, ela vai falar de uma complexidade ali do cérebro, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos que estão adequados a cada momento da vida. Então, eu posso ser uma criança que está alinhada com o nível de maturidade ali, que eu vou chorar quando eu estou frustrada, que eu vou pedir várias vezes aquela coisa, mesmo a minha mãe me dizendo não, ou meu pai me repreendendo. Isso talvez vai estar alinhado ali, mas à medida que o tempo vai passando, eu vou aprendendo novas estratégias, eu vou aprendendo novas formas de me comportar, aprendendo que frustração é aquilo ali, aquele sentimento desagradável, que não adianta eu ficar, né, negociando com aquilo, eu vou aceitar aquilo de uma forma, enfim, até chegar numa fase adulta onde eu tenho mais recursos e eu consigo me relacionar com as pessoas, com as frustrações, com os desejos, com os problemas, com mais propriedade. Sim. Então, talvez a maturidade a gente vai falar aí dessa bagagem, você tem uma bagagem de informações e ações melhores para lidar com a vida.
Sim. E eu acho interessante você falar isso, porque muitas das violências que a gente vê, né, de adultos fazendo com crianças, por exemplo, sem falar dessas violências mais clássicas, mas a violência do dia a dia, das Sutil, relações né? sutis, é que muitas vezes o adulto, ele espera que a criança tenha uma maturidade que ela não tem. E aí ele se frustra porque a criança não tem aquela maturidade, muito menos esse adulto que não está conseguindo lidar com o fato de que realmente, adaptativamente, aquela criança ela não tem ainda o aparato emocional para estar lidando daquela maneira, de uma maneira tão madura, né? E aí a gente vê, inclusive, crianças que são conhecidas como, ai, mas ela é tão adultinha, né? Nossa, essa menina é uma mocinha já, uma adulta, uma mini adulta. A gente precisa ficar ligado nessas crianças, né? Por que que elas precisaram desenvolver esse mecanismo de defesa, se desenvolver tão rapidamente, tão cedo? Porque realmente não é o normal, né? O adequado. Tem um aspecto dentro disso, Carol, que é, às vezes a gente olha para essas crianças mini adultos, né, e as pessoas acham que isso é maturidade, quando às vezes isso é passividade, uma criança passiva que não reage, que não se permite sentir algumas coisas, ou isso é apenas a criança achando que é adequado para ela, né, que ela vai ser mais amada, mais aceita se ela funcionar daquela forma muito específica. Exatamente. Né? Então, assim, é preocupante, né? Por mais que seja confortável para os adultos ter uma criança que fica sentadinha, né, que não faz birra, que não desafia os pais, mas na prática a gente vê que talvez aquela criança ela também não está passando pelo processo do amadurecimento, ou seja, eu amadurecer envolve eu sentir até aquelas emoções que a gente acha inadequadas, inapropriadas, para eu entender, pera, isso aqui cabe, isso é legal, isso não é, como é que eu me sinto quando eu sou frustrada e eu reajo de uma maneira que é legal para mim, para os outros? Sim. Então, se eu faço muito o trabalho de inibir essa criança, ela é tão inibida que ela se torna aquele, né, mini adulto. Sim. Que não expressa, que não sente. Geralmente, na adolescência, isso estoura, né? Assim, vira aquele adolescente que realmente não sabe lidar com a liberdade, né? Fica muito perdido. É uma conversa mais para frente, mas eu acho um pouco perigoso, assim, muito perigoso mesmo. Sim. E eu acho interessante também, quando a gente fala sobre ser emocionalmente imaturo, é importante a gente entender que existem tipos diferentes, não só níveis de maturidade para a idade, mas tipos diferentes de maturidade, né? Existe uma maturidade intelectual, existe uma maturidade social, existe uma maturidade, sei lá, bem acadêmica e uma maturidade emocional. Uma coisa, apesar de que elas estão ali, às vezes, desenvolvendo concomitantemente, Sim. não significa que uma pessoa que tem uma maturidade intelectual super inteligente, PhD, um QI avançadíssimo, que ela tenha maturidade social ou Exatamente. Maturidade emocional. Muitas vezes a gente encontra essas discrepâncias, né? Então, assim, é entender que existem tipos também diferentes de maturidade e a gente aqui está falando de imaturidade emocional. E aí é importante a gente falar o que é que caracteriza também essa imaturidade emocional, né? Assim, quais são os sinais de que, essa pessoa... Carol, eu tiquei todas as opções que você disse aí. Então, será que eu sou, né? Isso, um passo antes, que é o que você estava falando, às vezes a gente vê, por exemplo, até esses adolescentes que passam no Enem, em faculdades super concorridas, e a gente pensa assim, nossa, esse menino é um gênio, esse rapaz, essa moça são incríveis e tudo, e a gente precisa diferenciar, como você falou, inteligência de habilidades socioemocionais, né? Sim. Então, eu ser muito bom em matemática não significa que eu sou muito boa em me relacionar com as pessoas. São habilidades diferentes. O cérebro ele vai utilizar ferramentas diferentes. Então, não é porque o cara é CEO de uma empresa, porque ele passou no melhor... Ela passou no melhor concurso que tem, que é uma pessoa madura. Sim. E é o que choca muitas vezes as pessoas, né? Porque quando você lida com uma pessoa muito bem-sucedida e ela... tem essas questões de maturidade, você joga para você, tipo, tem alguma coisa de errada comigo. Porque ele é incrível, ela é incrível, então eu é que devo estar, né, fazendo a leitura errada. E a sua pergunta eu esqueci.
dos sinais, né? De quais são, assim, alguns sinais, porque a gente, inclusive, está baseando muito dessa nossa conversa em um livro específico, onde ela também traz alguns sinais. Como que você identifica? O que é que a gente está caracterizando uma pessoa emocionalmente imatura, né? E aí ela fala de uma baixa empatia, né? De alguns sinais que a gente pode dar uma pincelada só para que as pessoas... E entender também, muito importante, de que todos nós somos emocionalmente imaturos de alguma forma em algum momento da vida. Sim. Ou então em vários momentos do dia, né? Dependendo aí do quão estressado nós estamos, de quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, todos nós podemos, sim, ter momentos de imaturidade emocional. Sim. Eu mesma... Pensar no dinamismo disso, exato, né? Exato. Eu acho muito difícil a gente falar assim, eu sou madura. Assim, é um processo, tudo é um processo. Diante dos desafios que estão acontecendo na minha vida atualmente, como é que eu estou lidando com eles? Eu estou lidando de uma forma amadurecida ou não? Né? Para alguns, talvez sim, outros não. E eu acho que os elementos, assim, um primeiro elemento é a gente pensar que eu sempre faço essa analogia com a criança. A criança ela está no processo de amadurecimento. Então, o que caracterizaria eu olhar para uma criança e pensar, essa criança não amadureceu. Então, eu, quanto adulta, eu tenho características que aquela criança não tem. Um deles a criança, isso já viralizou em internet, a criança tem muita dificuldade de segurar os impulsos dela, os desejos dela. Então, tinha aquele vídeo de rede social, que eles botavam um chocolate, falavam para a criança esperar. Isso veio de um estudo, né, que é o teste do marshmallow. Então, você colocava o chocolate e falava, olha, se você esperar, acho que nem falava o tempo, né? Você espera aqui, que a mamãe volta já. Quando eu voltar, se você não tiver comida, eu te dou 2. E as crianças sofriam absurdamente com aquilo. Por que a criança sofria com aquilo? Porque essa dificuldade de lidar com os próprios impulsos, o prazer, a necessidade de atender, né, troquei a palavra, né? Esse impulso de atender à necessidade urgentemente. Sim. Então, um traço do amadurecimento é eu entender assim, caramba, eu quero comer aquela comida, eu quero comprar aquele negócio, eu quero fazer aquela viagem, eu quero falar aquelas coisas para aquela pessoa, mas eu vou segurar o meu impulso. Sim. Por quê? E isso requer equilíbrio, né? Isso pode afetar as minhas relações. A autorreflexão, que é muito importante quando a gente está falando de maturidade, né? De você poder ponderar. Será que esse é o melhor momento de conversar sobre isso, de falar essas coisas? Como as pessoas têm dificuldade, né, Carol, de autorreflexão? Porque é a coisa da conversa interna. Todo mundo tem uma voz na cabeça, e nem precisa ser esquizofrênico para isso, mas todo mundo tem uma voz na própria cabeça que conversa consigo mesmo. Sim. Que diz, poxa, mas foi feio aquele negócio que você fez, hein? Ou fulana foi chata com você. Poxa, ela não poderia ter feito isso com você. Que absurdo. Então, passam vozes na nossa cabeça todo o tempo, toda hora. Sim. Acontece que existe uma diferença entre o que eu converso comigo e o que eu faço com isso. Então, quando você fala da autorreflexão, é aquela coisa dessas duas pessoas dentro de mim conversando, né? E uma diz, vai lá e fala para a Carol que ela fez isso, aquilo, outro, que ela é uma pessoa assim, assim, assado. E a outra voz que diz assim, calma, será que você não sentiu demais isso? Será que não tem uma coisa que ela falou que você poderia refletir se você precisa melhorar? Então, essa autorreflexão ajuda no processo da maturidade. Sim. Né? Assim, como é que eu vou ter aquele impulso? Olha, eu quero comprar aquela joia caríssima. Aí aquela voz vai olhar para mim e falar assim, mas você não tinha uns projetos? Né? Você não estava juntando para comprar sua casa? Você não tem que resolver tal coisa na sua vida? Como é que vai ficar a sua situação financeira se você der esse passo? Autorreflexão. Talvez essa seja a principal chave de amadurecimento. Sim, com certeza. Porque ela vai guiar muito das outras, né? Assim, quando a gente fala de uma pessoa emocionalmente imatura, a gente está falando de uma pessoa que muitas vezes é extremamente egocêntrica, que, assim, espera que o mundo gire ao seu redor. E aí, claro, que as emoções são todas baseadas, as ações são baseadas nas suas próprias emoções. Né? Quando a gente fala, inclusive na terapia, um trabalho grande que a gente faz em terapia a pessoa chega, a maioria de nós tendemos a pensar na pior das hipóteses, né? Chega, é porque eu sou isso, porque quando se fala de maternidade, então a mãe chega no consultório destruída, é porque eu não presto, o filho fez bullying na escola. Essa mãe chega destruída para mim, achando,
aonde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, só pode ter sido eu, é o meu sangue, é o meu DNA, e aí agora o que é que eu faço? Como, assim, tudo para si, sem conseguir pensar que o seu filho ele é uma pessoa diferente de você, né? Apesar de que a gente tem muita responsabilidade e um papel muito fundamental no desenvolvimento dos nossos filhos, somos pessoas diferentes. O outro, ele é o outro. Muitas vezes o que a gente pensa que o outro está pensando sobre nós não é nem verdade, né? Muitos pais ficam até muito mais controladores em ambientes públicos porque estão preocupados com o que os outros estão pensando. Não seu filho, diga-se de passagem, né? Com o que os outros estão pensando, e muitas vezes esses outros não estão pensando em nada, estão só pensando... Neles mesmos também, né? Estão preocupados com eles neles mesmos, ou então em sobreviver, ou então escuta a criança chorar e diz, ai, graças a Deus que não é o meu agora, porque o dia difícil que eu tive. Então, assim, não tem necessariamente um conteúdo de julgamento como muitas vezes a gente pensa, né? E aí a gente deixa de fazer muitas coisas por conta disso. E aí a pessoa emocionalmente imatura, por conta da falta de reflexão, do egocentrismo, é uma pessoa que tem uma baixa empatia, né? Porque não considera o outro, é tudo eu, meu, para mim. A minha dor. A minha dor. Ai, você está sofrendo é porque tu não sabe o que foi que aconteceu comigo. E aí fica nessa competição de dores, né? Porque eu sofro muito mais do que você. Ou então uma criança que está tendo um problema, ou no momento de birra, chorando... Não acredito que você vai fazer isso comigo agora. Escuta o que é que eu passei o dia todo e a criança fica ali sem entender absolutamente nada. O que vão pensar de mim, né? Vão achar que eu sou uma mãe ruim, que eu sou um pai ruim, né? Exatamente. E tem um aspecto, Carol, que eu ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, que ela falou assim, não, Cecília, eu não sou uma pessoa de sentir fortes emoções, eu não me desespero. A gente está falando de ficar preso no elevador, né? Só para contextualizar. E aí, ela falando assim, não, se eu ficar presa no elevador, eu fico super calma e tudo, né? E aí a irmã dela falando, eu fico desesperada, eu fico sem ar, e não sei... E aí essa minha amiga estava falando assim, acho que a minha preocupação seria outra pessoa passando mal, e eu tentaria acalmá-la para que ela ficasse bem. E eu estava exatamente refletindo com ela sobre o aspecto que quando a gente lida com pessoas que não se regulam, que não lidam com as próprias emoções, né? Enfim, usar esse termo da imaturidade emocional, se eu estou lidando com essa pessoa, não é que eu sou madura, é que essa pessoa me priva de eu também me desesperar, ela me priva de eu sofrer, porque o sofrimento dela é maior. Então, Sim. às vezes, filhos de pais emocionalmente imaturos são crianças, adolescentes e jovens adultos que não puderam sentir isso. Sim. Que não puderam sentir vergonha porque meus pais sentem mais do que eu. Não puderam lidar com a frustração porque a frustração dos meus pais é maior do que a minha. É uma criança que se sente emocionalmente responsável pelo pai, né? Eu estou aqui para oferecer felicidade para minha mãe, para o meu pai. Eu sou a pessoa que vim ao mundo para salvar. Muitas crianças escutaram isso. Ai, você salvou meu casamento, você veio para mudar a minha vida, você é a razão da minha vida. E uma criança que escuta isso, por mais que às vezes os pais tenham a melhor das intenções, estão querendo transmitir amor, fazem isso de uma maneira muito leviana e a criança sente que a partir daí, então, eu sou responsável pelo meu pai? E aí não pode dar trabalho, porque tem que ser adulta da família, porque a desregulação dos pais desestabiliza a criança e a criança é que tem que ser a regulada da história. Sim. E a gente se torna muito aquele adulto que tem a dificuldade de se desregular, porque, como você falou, maturidade é um processo e tem dia que a gente não está mesmo, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente quer se desesperar e ser acolhido, só que você está sempre nesse papel de salvador, de ser o apoio do outro. E aí, o que acontece? Quando que você tem o direito de ser, por exemplo, né, o Apegados vai falar muito sobre parentalidade. Então, seus ouvintes, suas ouvintes são mães. Imagino que mães jovens, né, entre os seus 20 e poucos, 30 e poucos anos. O que acontece quando essa mãe não sabe o que fazer e ela precisa da mãe dela para dar uma orientação?
Sim. E se essa avó, ela for esse perfil da pessoa emocionalmente imatura? Então, eu que sou mãe, vou chegar lá na minha mãe e falar assim, nossa, eu estou com dificuldade na criação da minha filha, do meu filho, por isso, por isso, por isso. Aí essa avó vira, mas comigo, na época, foi muito mais difícil. Porque eu trabalhava, porque eu não tinha ajuda, eu não tinha babá. Sim. E aí, o propósito da conversa inicial era, eu preciso de ajuda, e não como a sua vida foi difícil. Sim. Meu Deus, né? Sim. Então, assim, tem toda essa invalidação, né? Nessa falta de percepção, como você falou, da empatia do outro, eu não percebo o outro, eu só me percebo. E muitas vezes a gente só cresce na vida, assim, tem um amadurecimento através do outro. Uhum. É o tal do feedback, né? Vai trabalhar em empresa, o teu chefe vai te dar um feedback. Se você não escuta, o que vai acontecer? Tchau, meu amor. Inclusive, pessoas emocionalmente imaturas, elas têm muita dificuldade em receber um feedback, né? Porque sempre a culpa é do outro. Como assim? Você está dizendo que eu não fiz isso certo, mas você não me mandou o planejamento, você não deixou o pendrive, não ligou o computador e a internet que não tinha. Sim. Então, assim, você começa a justificar suas atitudes a partir do outro. E muitos pais, inclusive, fazem isso com os filhos, né? Eu me descontrolei porque você me fez descontrolar. Porque você estava tão difícil que aí eu não aguentei e precisei lhe dar uma palmada, né? Às vezes até espancar. Eu já ouvi um relato, Carol, da pessoa falar assim, a minha mãe não casou novamente, né? Separou cedo e tudo, não casou novamente por minha causa. Porque ela disse que se ela casasse novamente, ela tinha medo de eu passar por algum tipo de abuso e tal. Quando você escuta isso, você imagina uma mãe falar, não, meu filho, minha filha, eu não tive outra pessoa porque eu tenho um filho pequeno, né? Não queria passar, eu queria lhe proteger, né? Vai saber quem eu ia colocar dentro de casa. Gente, isso é lindo, maravilhoso. Mas qual é a mensagem subliminar? Eu não dei continuidade à minha vida por sua causa. Logo, você tem que cuidar de mim, você tem que ser o meu marido, a minha esposa, o meu parceiro de vida, porque eu abdiquei disso por sua causa. Então, ninguém está falando aqui de uma pessoa que é agressiva e louca. E, às vezes, isso é tão sutil. Muito. E é coisa da responsabilidade, né? A gente falou aqui da dificuldade de lidar com impulsos, da falta de empatia e autorresponsabilidade, ou seja, eu sou responsável por mim, pelas minhas atitudes, pelo que eu falo, pelo que eu penso, pelas minhas decisões. Isso é autorresponsabilidade. Quando aquela pessoa, ela nunca se responsabiliza pelas escolhas dela, principalmente colocar numa criança, num filho, né? Isso demonstra essa falta de responsabilidade. Sim. Eu brinco muito com os meus pacientes que eu falo, então a culpa é sua e você bota em quem você quiser, né? Então, assim, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, é muito fácil fazer isso, é muito confortável, né? Então, por que eu não me responsabilizo? Porque aí vem aquela coisa de eu assumir que eu não sou perfeito. A Brené Brown fala sobre isso, né? A coragem para ser imperfeito. Sim. Então, quando eu paro e reflito, poxa, acho que eu errei, você já está num passo maravilhoso para desenvolver ali algo, né? Autorresponsabilidade, controle dos meus impulsos, né? Outro aspecto que a gente mencionou, só não deu o nome, que é lidar com a frustração. Eu não lido com a minha frustração, então eu jogo para alguém vai ter que lidar com ela, né? Alguém vai ter que lidar com o meu mau humor, com minha falta de equilíbrio para lidar com as coisas. Então, é um conjunto desses fatores que, quando a gente vai percebendo, por que é que eu não quero estar perto daquela pessoa? Poxa, é meu pai, é minha mãe, mas, pelo amor de Deus, parece que eu estou falando com uma criança, ela não entende. É sobre ela, é sobre ele, é sobre as necessidades deles. Por que eu me sinto mal perto dessas pessoas quando eu tenho planos meus, né? É tão interessante a gente perceber que o nosso corpo ele responde antes mesmo da gente. Quando a gente está perto de uma pessoa assim, a gente se trava, e a tensão, nossa mandíbula fica travada, a energia, parece que a gente sai, passou um caminhão em cima de mim, assim, verdade. Porque eu tive que passar uma tarde do lado daquela fulano ou daquele cicrano, e muitas vezes a gente trabalha com pessoas assim, muitas vezes pode ser o seu colega de trabalho, sua mãe, seu pai, seu esposo, então, assim, é muito difícil e muito penoso emocionalmente falando, você estar sempre nesse estado de
de alerta e de invalidação, porque aquela pessoa, a energia dela toma conta de todo o ambiente, né? Assim, e o fato da autorresponsabilização, ela é tão importante, e eu trago isso muito no Apegados, de quando a gente, principalmente quando a gente vai fazer reparação com os nossos filhos, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa educação, e a criança, vamos supor que a criança está num dia muito difícil. Eu gosto sempre de falar, as crianças, elas não estão propositalmente nos dando aquela dificuldade, né? Assim, eu proposital, eu vou ser assim muito ruim para os meus pais. Não, ela está tendo um momento difícil. Então, a gente precisa entender que uma pessoa que não está se sentindo bem, muitas vezes não vai agir bem, principalmente quando não existe maturidade, uma criança, né, no caso. E aí a criança precisa ali da gente e por muitas vezes a gente não tem a paciência que ela necessita naquele momento, explodimos. O que é que a gente pode fazer? Volta, filho. Desculpa, né? A mamãe falou alto com você. Nunca é por que você fez isso? Por que você estava agindo? Justificando, né? Uma desculpa não se justifica. Se toma a responsabilidade. Naquele momento, a mamãe não conseguiu respirar fundo, a mamãe não conseguiu controlar as emoções. Eu acabei falando muito alto com você, meu amor. A gente não fala desse jeito com uns com os outros, né? A gente não se desrespeita dessa maneira. Me desculpe, eu não consegui ser a mãe que você precisava que eu fosse naquele momento. O negócio, Carol, é que as pessoas acham que pedir desculpa é se desvalorizar, né? Sim. E aí, acho que tem muitos pais que olham por essa ótica de eu não vou pedir desculpa para o meu filho porque a coisa da hierarquia vai me colocar abaixo dele e ele tem razão. Como é que essa criança vai entender? Como é que esse filho vai entender quando ele cometeu algo errado? O que ele deve fazer quando ele erra? Sim. E até essa questão da humanidade, né? Se a gente não mostra a nossa humanidade para os nossos filhos, como que eles vão entender que também são humanos, que também podem errar? Porque é uma questão de ser emocionalmente maduro, é você entender que a gente erra 30 vezes por dia. Faz parte de todo o processo de aprendizado. Então, se a gente não tem chance de errar e aprender com os nossos erros, o que a ciência hoje fala que é a maneira mais eficaz de aprender, né? Errando, tentando e errando. Então, mudar o mindset para entender que os erros são oportunidades de crescimento e não que eles nos definem como pessoas ruins, que não prestam, que eu nunca vou ter um trabalho que preste, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo, porque eu sou desse jeito. Uma coisa mais fixa, né? Então, assim, as pessoas emocionalmente imaturas, elas tendem a pensar dessa maneira fixa e que o mundo é regido por suas percepções. Perfeito. Eu percebo que a Cecília não gosta de mim, então essa é uma realidade. É assim que elas vão agir com o mundo, né? Assim, essa tá dado. Não gosta, o problema está comigo. E leva também, quando a gente fala da maturidade da criança, principalmente na primeira infância, a criança, por natureza, ela é egocêntrica porque ela precisa ser. Né? Porque ela precisa ter as suas necessidades supridas. E aí, quando vem um pai emocionalmente imaturo, que está envolvido no seu processo unicamente, não consegue se conectar com aquela criança, não consegue mostrar interesse pela pessoa que aquela criança é, e só coloca suas expectativas, né? Assim, não consegue se conectar, a criança começa a sentir assim, nossa, as partes mais íntimas de mim, mais importantes minhas, que são minhas, não é da minha mãe, do meu pai, eles não têm interesse. E por conta do mecanismo da criança ser egocêntrico por natureza, ela vai pensar, então tem alguma coisa de errado comigo. A criança não tem a maturidade de entender que o problema vai estar com o outro. Então, ela sempre leva para si. A criança não deixa de amar o pai, ela deixa de se amar. Né? Ela deixa de acreditar em suas capacidades. E aí é que é muito penoso, né? Assim, para o desenvolvimento cognitivo e emocional de uma criança, isso pode ser devastador. Agora, quando a gente está falando de adulto, Cecília, o que é que você acha que são as consequências assim, mais penosas para um adulto que convive com outro adulto emocionalmente imaturo? Olha, Carol, você falou uma coisa tão séria, tão importante, né, que a criança ela deixa de se amar, né, em vários aspectos. Então, a gente vai falar de um adulto que ele também vai deixar de se amar ali naquela relação. Então, vamos pensar na vida adulta. Está todo mundo ali tentando ter uma boa profissão, ganhar o seu dinheiro, ter uma carreira, ter seus amigos, poder passear, viajar, ter seus relacionamentos. Isso não é fácil. Primeiro, né? É muito fácil. Às vezes você foca na carreira e o resto da sua vida está todo
sem vínculos, não está legal, a sua saúde não está legal, você está focando em outras coisas. Então, a vida adulta requer esse equilíbrio. E, muitas vezes, o que mais nos ajuda é a tal da rede de apoio. Sim. E qual é a principal rede de apoio quando a gente pensa assim, rapidamente? Família. Sim. Rapidamente, certo? Tem suas exceções, mas, em geral, estou precisando de alguma coisa, pai e mãe, ou pessoas que representaram pai e mãe na minha vida. Avós, tios, madrinhos, padrinhos. E o que acontece? Não importa, eu posso ter... Eu já tive pacientes assim, com seus 60 anos de idade que perderam os pais, né? Os pais já bem idosinhos. E sentia, perdi minha mamãe, perdi meu pai, tipo, nossa, e agora? Não tenho mais minha mãe. Então, assim, a gente sempre vai ter essa sensação, essa percepção de que os nossos cuidadores, a presença deles já é um porto seguro, uma proteção. Só que aí, se você cresce nesse ambiente, você pensa, né? Eles são meu porto seguro. Na prática, as necessidades deles estão geralmente em primeiro lugar. Eu que tenho que cuidar deles, né? Eu vou chegando nessa vida adulta precisando cada vez mais de suporte. Sim. Só que eu passei a infância, a adolescência me virando, dando meu jeito. Mas vai chegando na vida adulta, e aí? Eu tenho um filho, eu tenho um trabalho, como é que faz? Eu preciso deixar meu filho com alguém, eu preciso que alguém me leve no médico, eu preciso de um conselho, como é que faz arroz? São diversas particularidades, Sim. pequenas coisas do dia a dia. E aí, quando entra nessa conexão, cadê a conexão? Cadê o outro? Né? Cadê o meu pai, a minha mãe, para realmente chegar junto? Ele não vai chegar junto. Ele vai cada vez mais exigir de mim. Por quê? Porque agora eu sou adulta. Agora que eu consigo dar mesmo. Agora que eu consigo participar financeiramente, agora que eu posso te levar no médico, agora que eu posso ser sua companhia porque você está se sentindo só. Então, a parte difícil disso é que eu tenho mais entendimento, eu consigo enxergar melhor aquelas figuras e eu vejo que, puxa, quando eu era criança eles pareciam tão perfeitos e agora eles são tão imperfeitos. Né? Tem uma reflexão que eu ouvi uma vez no consultório que é: as pessoas que mais deveriam me amar são as que mais me fazem sofrer. Sim. Que loucura é essa? Então, acho que o mais difícil da vida adulta é porque a gente não está mais fantasiando. A gente está enxergando eles como eles são. Sim. Então, é mais difícil, é mais doloroso. E é um sentimento, um mix de sentimentos de... Eu te amo, mas, ao mesmo tempo, você me faz sofrer, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto culpada por admitir que você não é uma pessoa saudável, né, na minha referência familiar. Então, os desafios aí têm a ver com esses sentimentos contraditórios. Sim. Eu te amo, mas eu não quero estar perto de você. O Leandro Carnal tem um livro chamado O Dilema do Porco-Espinho, que ele vai falar que os porcos-espinhos, eles precisam se aquecer no frio, né? Então, eles ficam muito juntinhos. Só que, por causa dos espinhos, eles se machucam. Então, aí que está o dilema do porco-espinho. Perto demais machuca. Uhum. Longe demais não aquece. Sim. Então, essa é a grande dificuldade de sermos adultos e termos pais ou pessoas adultas que são imaturas. Eu preciso de você para me aquecer, mas estar perto de você me machuca profundamente. Sim. Ultimamente eu tenho estudado, apesar de não ser psicanalista, eu tenho estudado muito sobre a psicanálise. Todos nós somos, no fundo. Exato, né? A gente precisa disso, de alguma maneira. E aí eu acho tão interessante porque a psicanálise fala muito de que chega um momento muito importante da análise, do seu processo de desenvolvimento pessoal, é o momento em que você precisa, entre aspas, matar os seus pais. Sim, né? Sim. Você precisa matar a ideia, aquela fantasia, ideia romantizada, né? A fantasia de que os seus pais são tudo no mundo para você. E aí você precisa passar por esse momento de: eu estou matando os meus pais para que eu possa ser eu. Um eu diferente, um eu sem ter a necessidade de estar atendendo às expectativas deles o tempo inteiro, de cuidar deles o tempo inteiro. Esse distanciamento que é muito importante para o self, né? Assim, para o desenvolvimento da pessoa, que muitas vezes, inclusive, nos casos de relacionamento com pessoas emocionalmente imaturas,
o distanciamento é justamente o que a outra pessoa precisa para conseguir se desenvolver, né? Assim. Eu já atendi algumas pessoas, Carol, que acham que quando a gente fala do matar os pais, né? Gente, não vamos matar ninguém, pelo amor de Deus. Isso tudo é simbólico. Simbólico. Mas essa... Boa observação. É importante, nos dias de hoje é importante a gente deixar claro. Mas essa questão, né, de matar os pais ou distanciar, vamos tentar deixar isso o mais claro possível, porque pode haver más interpretações. Ninguém está falando de abandono, de não ligue nunca mais para os seus pais, vai morar em outro país e suma da terra. Não, não é isso. Distanciar é o seguinte: você chegou lá na casa da sua mãe. Mãe, vim aqui te visitar. E ela fala: ah, minha filha, que maravilha. Mas você engordou, né? Mas, filha, você tem que melhorar essa questão da sua carreira. Filha, olha, vamos atrás de um relacionamento. Seus primos todos casaram. E você não casou. O que acontece? Aquelas palavras que você escuta, elas chegam, elas entram, elas são verdade para você. Você precisa mesmo fazer aquilo ali. Aquela orientação, ela é absorvida numa força, numa propriedade que você fala, realmente, eu preciso. E aquilo fica, e aquilo fica. Quando a gente fala de distanciar, né, eliminar, anular isso, é o quê? A gente cresce acreditando que o que eles nos dizem é 100% verdade. Sim. É perfeito, é o certo, é o correto. Então, matar é matar a ideia de que tudo que eles pensam, falam e fazem é coerente. Sim. Eu não vou dizer que é tudo errado, jamais. Mas a gente precisa fazer essa dissociação. Quem são Perfeito. Os meus pais e quem são aqueles CPFs ali, ó? Sim. Fulano de tal, fulana de tal. Sim. Porque os meus pais, eles nem sempre vão saber me acolher, me amar, me aconselhar. E o fulano e a ciclana têm uma história de vida, né? A gente escutava muita coisa da mãe narcisista e tudo, mas ninguém fala do fato de que a gente vem de gerações de mulheres oprimidas que aprenderam que não valem nada. Então, se elas tinham filhas mulheres, as filhas mulheres também não valem nada. Minha filha, eu vou ter que te ensinar isso. Eu não tenho valor, você também não tem. Então, parece que tem uma malícia por trás disso, mas não é a malícia. É uma rede, né? É um ciclo perpétuo de eu não tenho valor, logo, eu aprendi que você também não tem. Exato. Então, matar o pai e a mãe, anular isso, se distanciar, não é não vê-los mais, é não ouvir as coisas equivocadas, as distorções que eles mesmos aprenderam, e não absorver isso. Sim. Então, às vezes, isso pode, em alguns casos, significar, sim, uma distância física. Às vezes é bom, né? Perca de conta. Inclusive, eu lembro do caso aquela menina famosa, Manuela. A Larissa Manoela. Larissa Manoela, verdade. Que precisou realmente se desvincular dos pais, sim. Porque, para ela, aquela situação estava uma relação extremamente tóxica. Então, às vezes, também eu gosto de falar que não é porque é família que você não vai se distanciar, né? Que você não vai prezar pela sua saúde mental se a sua família lhe causa tanto dano. Então, às vezes, é mesmo importante se distanciar, não falar por um tempo, ou não falar nunca mais também, se fizer sentido para você. Enfim, cada caso é um caso. Mas, quando a gente fala de matar, é justamente se matar esse ideal, matar essa relação simbiótica que existe aí no nosso imaginário, de que eles detêm todo e qualquer conhecimento sobre a nossa vida, né? E é um lugar, né, Carol, que é um lugar tão sagrado. Menina, como é complicado a gente falar de pai e mãe. Porque, literalmente, se você vai no aspecto bíblico, tem lá, honrai pai e mãe. Sim. E eu já ouvi muito essa frase, né? E a gente esquece que tem uma frase antes, que é, pai e mãe, você tem que amar e respeitar o seu filho. Então, parece que a gente anulou a parte anterior. E só lembra da parte do honrar pai e mãe. Só que também tem uma distorção disso, que honrar bata em mim, me xingue, Exato. Fale mal de mim, que tá tudo certo, eu não posso retrucar, eu não posso me defender, né? Exato. Então, assim, a gente também, de novo, somos adultos, então, a forma como essas pessoas lidam comigo é a forma como eu lido com as pessoas. Né? Sim. Eu tenho uma amiga que ela fala muito isso. Se você tem dificuldade de se relacionar, trate as pessoas como você trataria seu chefe. Então, assim, imagina que seu filho é seu chefe.
Não estou falando das crianças, estou falando das pessoas imaturas, mais velhas, adultas. Mas trate ele como se fosse seu chefe, assim, cordialidade, civilidade, né? Civilidade. Então, assim, a pessoa chega na sua casa, critica você, o que você faz, as suas escolhas de vida. Isso não é civilizatório. Não. Então, não é porque é sua mãe ou porque é seu pai que essa pessoa pode fazer isso. Então, eu vou chegar na sua casa, Carol, e aí vou falar da sua roupa, dos seus móveis, das suas escolhas de vida. Tá errado, tá errado, tá errado. Será que isso é civilizatório? Então, assim, essa civilidade não é todo mundo que desenvolve. Por quê? Porque eu preciso refletir, eu preciso ter empatia, todos aqueles elementos que a gente conversou aqui. Sim. E daí a importância de se distanciar também para que você possa desenvolver a sua voz individual. Sua própria opinião sobre as coisas. Exato. Até mesmo para que você possa colocar limites, né? Porque a gente está finalizando a nossa conversa aqui, eu quero finalizar com a luz do fim do túnel, né? Como que você... A gente entende que existem mesmo aspectos muito que vão comprometer muito o desenvolvimento dessa pessoa e o bem-estar no dia a dia, né? Você está lidando com pessoas emocionalmente imaturas o tempo inteiro. É muito danoso para o nosso bem-estar, mas, ao mesmo tempo, quando a gente se distancia, consegue desenvolver a nossa própria voz, o nosso entendimento do que é bom para mim, acho que precisa também passar por essa descoberta, né? Porque você perde de vista o que é importante para você, quais são os seus desejos, quais são as suas vontades, quem é você, né? E aí, fortalecer a sua voz para que você possa colocar seus limites. Porque uma relação saudável, e aí a gente vai terminar com isso, né? Assim, uma relação saudável, ela precisa permitir, ela precisa respeitar os seus limites, né? Uma pessoa que respeita o seu espaço individual, que não é aquela coisa simbiótica. E aí, eu falei desse ponto, mas assim, como que você acha, Cecília, que a gente identifica, né? Como identificar uma pessoa emocionalmente madura? Boa, Carol. Eu acho que, assim, um ponto anterior as pessoas têm muito medo da distância porque existe um medo, acho que quase que coletivo, que se chama desamparo. Assim, todo mundo tem medo de estar só no mundo, né? Sim. Então, a gente acha que afastar um pouquinho vai trazer aquela sensação de solidão, que você está desgarrado, né? Que você não tem ninguém. Quando, na verdade, te dá respiro e te dá força, que é isso que você falou. Eu me sinto mais fortalecida, às vezes, quando eu estou dando tempo de viver a minha individualidade. Um exemplo disso é aquelas famílias que têm mais de um filho, né? 2, 3 filhos. Aí sempre tem um filho que fica por último em casa e os outros saem. E eu escuto muito isso, né? Poxa, os meus pais, com os meus irmãos que moram fora, gente, eles são compreensivos, eles fazem, acontecem, né? Comigo não tem paciência, me cobra, me critica, porque tem espaço, tem distância nessa relação. Né? Como identificar pessoas maduras? É a sua pergunta. Eu acredito, é aquilo que eu estava te falando, maturidade é um processo, né? E eu acho que, estando do lado, assim, eu quero me relacionar com essa pessoa, seja um familiar, seja, né, um relacionamento amoroso, a primeira coisa que eu tenho que observar é como aquela pessoa se vê. Ela é o centro, né? Na nossa conversa, ela demonstra interesses quando eu estou fragilizado, que eu acho que é o ponto ápice, assim, quando eu estou vulnerável e frágil. Como é que aquela pessoa se comporta comigo? Ela me acusa? Vou dar um exemplo rápido, né? Eu, mês passado, infelizmente, sofri um roubo. Né? Uma pessoa entrou na minha casa e pegou algumas coisas minhas. E um furto, na verdade. Né? A pessoa trabalhava na minha casa e, enfim, furtou. E teve uma parcela de pessoas que falou assim, mas por que você não estava prestando atenção? Mas por que você não guardou no canto tal? Mas por que você não conferiu? Uhum. E teve uma parcela de pessoas que falou assim, poxa, como é que a pessoa entra na sua casa e faz isso, né? Que pena. Né? Então, eu costumo observar, né? Eu fui a vítima de uma situação e teve uma parcela de pessoas que me colocou como culpada daquela situação. Você foi culpada de ter sido roubada. Então, às vezes a gente vai olhar para isso e pensar, será que aquela pessoa está realmente se colocando no meu lugar? Né? E assim, olhar para essas características de empatia, né? Como que ela lida com frustração? Então, como que ela lida quando eu digo que eu não posso, que eu não vou estar lá,
ela respeita aquilo que você falou, ela respeita. Ela respeita o fato de que eu tenho pacientes assim, né, que agora eu sou vegetariano. Ela respeita isso, ela fica, ai, por que você deveria estar fazendo o quê? Porque você parou de viver, porque você não tem mais graça no mundo. Então, o respeito, a empatia, né, lidar com esses impulsos, né, lidar com a própria língua, fala demais da vida da gente. Então, são alguns elementos que acho que valem a pena de se refletir. E eu deixo, por último, aquilo que a gente falou muito, batendo nessa tecla, que é a autorreflexão. Sim. Então, quem está ouvindo e assistindo, né, porque está muito chique agora com vídeo, mas para um pouquinho e pensa. Né, quando eu quero alguma coisa da minha vida, o quanto que eu sou obstinada no sentido de eu atravesso qualquer pessoa para que eu tenha o que eu quero. E, às vezes, eu quero coisas tão pequenas e banais. Eu quero aquela comida. Eu quero sentar naquela mesa do restaurante. E eu vou infernizar todo mundo para sentar na mesa que eu escolhi. Eu vou deixar todo o ambiente desconfortável. Mas, se eu estiver confortável, está tudo bem. Então, o controle dos meus impulsos, das minhas necessidades. Por que a minha necessidade tem que ser atendida tão urgentemente? Por que a minha dor sempre tem que ser mais alta? Então, eu acho que eu falei muito aqui. Acho que isso dá espaço para uma função executiva extremamente importante, que é a flexibilidade cognitiva, né? Pessoas maduras, elas têm flexibilidade, elas são mais flexíveis. E, de novo, gente, assim, nós temos momentos imaturos, todos nós temos. Total. Mas o que a gente está falando é de um funcionamento constante, né? Essa pessoa, ela tem momentos imaturos, mas ela volta para a constante, ela volta para o estável, ou ela fica nessa gangorra, ou então é sempre imatura, ou, né? Claro que a gente não trabalha com absolutismos aqui. É verdade. Mas é uma constância. Vamos prestar atenção para o que é constante. É constante sempre ter briga, né? É constante a briga, é constante a discórdia, o diálogo, os comentários, né? O diálogo ou a falta dele. Então, eu acho importante, assim, porque um processo... Se a gente pode falar de cura de um relacionamento com uma pessoa emocionalmente imatura, né, que são os pais que muitas vezes me chegam hoje na clínica, como que eu quebro esse ciclo, e muitas vezes é realmente preciso fazer esse distanciamento para fortalecer o individual, até mesmo para entender o que é importante para mim. Se possível, uma reaproximação com limites, que é extremamente importante em qualquer relação madura, mas esse trabalho de autorreflexão constante, assim, não está me fazendo bem, então deixa eu me deslocar aqui um pouquinho, né? Não precisa passar, sei lá, 1 ano sem ver, se quiser, mas sai do ambiente, se reestrutura, volta. Em muitos episódios do Apegados eu falo sobre isso, inclusive tem um episódio que fala: eu preciso perdoar os meus pais para ser uma boa mãe, né? A gente fala muito sobre traumas transgeracionais que causam traumas, né? Essas relações, elas causam traumas. Então, é importante a gente ter essa consciência para ir quebrando devagarzinho, não é, do dia para a noite eu vou me desvincular, porque isso também é muito traumático. Então, é devagar, você vai percebendo devagarzinho e colocando devagarzinho o seu modo operante, né? O seu novo modo operante, a sua nova estrutura. E, quando for respeitado, ótimo, perfeito. Quando não, também encontrar mecanismos de que você possa se retirar e se reestruturar para voltar um pouco mais regulada, sim, sempre mantendo em mente essa autorreflexão e a flexibilidade, né? Assim, você conseguir ser flexível também no seu processo, porque lidar com pessoas assim pode lhe deixar muito rígido, sim, né? É a coisa da compaixão, né, Carol? Você fala muito isso no podcast, a gente ter compaixão. E, às vezes, as pessoas confundem compaixão com concordar, com permissividade, vou permitir que ela faça o que quer. Exatamente. Então, assim, lidar com pessoas imaturas, né, com fases e momentos imaturos da vida, é ter compaixão com a gente. E compaixão com o outro, de novo, não no sentido de ele tem direito de ser assim, ele pode me tratar dessa forma, mas é um contexto maior. Sim. Aquela pessoa se constituiu até ali daquela forma. Se ela recebeu ou não as mesmas informações que nós, da nossa geração, sim,
Hoje, né, Carol, é podcast, é YouTube, a gente tem informação. Sim. A geração passada não teve. Então, assim, é difícil você querer flexibilidade cognitiva de uma geração que está 20 anos à nossa frente, assim, está mais velho. Então, o cérebro tem dificuldade de aprender coisas novas. Então, é um desafio. Por isso que a gente está falando aqui, não existe um conserto. Na vida, acho que, na verdade, praticamente nada tem conserto, tem ajuste. A gente vai ajustando. Deixa mais, né? Você vai cozinhar, você bota sal, opa, tem demais, né? Bota os outros temperos ali para diluir o sal, bota menos, então você vai ajustando. Vai ficar mais perto, começou a ser danoso, vai afastando, né? Então, assim, é a sensibilidade que a gente tem que ter. E acho que você colocou muito bem. A distância ajuda muito a gente se encontrar, se regular, estar, né, próxima de quem eu sou, para quando eu estiver perto ali do porco-espinho, ele não me ferir. Sim. Eu estou perto, mas não me fere, né? É uma distância segura. Eu acho importante finalizar com a ideia de que também a gente não tem o poder de mudar o outro, né? Assim, muitas mães chegam, ai, mas como que minha mãe vai mudar? Eu preciso que ela mude, tem 60 anos, 65. A gente não tem essa capacidade. O outro, ele precisa ter o processo próprio e Carol, desenvolver isso, né, de uma maneira própria. A gente precisa, dentro da nossa responsabilidade, aí de novo, a autorresponsabilidade, mudar o que precisa ser mudado em nós, colocar os nossos limites e entender que... eu vou te falar, Carol, quantas vezes a gente já tentou começar uma dieta, uma atividade física, e quantas vezes isso se perdurou por toda a nossa existência? Exato. Que dirá mudar aspectos internos e complexos da gente. Então, assim, Cecília, tem coisas em mim que é difícil de eu trabalhar e mudar, que dirá eu querer que o outro mude aspectos que são bons para mim. Exato. Olha que loucura. Exato. Não vai rolar. Não. E é uma via muito importante, que é a via da vontade, do querer. Sim, né? sim, Se eu da não motivação quero, não intrínseca. adianta. Não quero, não adianta. Não. Cecília, mais uma vez, muito obrigada pela Eu participação. amei. Adoro ter você aqui. Adoro polêmicas. Agora, ainda mais de pertinho, né? Sim. A gente pode se tocar. Maravilhosa. Muito obrigada Ela pela é participação. real, ela é linda, gente. Obrigada, E amiga. inteligente, Você amiga. também. Você é muito inteligente. Amiga, para, você está me deixando... Mas eu recebo, muito Receba. obrigada. Receba, né, amiga? Eu adoro estar aqui. Muito obrigada pela presença. E vocês, se vocês acharam que esse episódio foi válido para alguém, manda, compartilha com o máximo de famílias possíveis para que a gente possa expandir essa mensagem de afeto, de acolhimento, informação, não julgamento, para quem estiver precisando. Até mesmo como uma forma de começar uma conversa, né? Se você conhece alguém ou que está passando por uma situação ou uma relação com uma pessoa emocionalmente imatura, vai lá, manda, como uma forma de começar, amiga, vamos lá, vamos conversar sobre isso, eu estou achando, não, vamos trocar uma ideia. E também, não esqueçam de dar 5 estrelas para a Pegada se você ainda não deu. Por favor, vai lá dar, porque isso ajuda muito a expandir a nossa mensagem. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui presentes comigo. Sou muito feliz de ter vocês aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.